O tema de hoje é: a lei dos dízimos deixou de existir. A lei dos dízimos deixou de existir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, o capítulo número 7, nós vamos ler 3 versículos salteados: o versículo 5, o 12 e o 18. O versículo 5 diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Os dízimos do povo de acordo com a lei, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha este descendido de Abraão. Versículo 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra será exposta. Eu espero que ela liberte pessoas aqui dentro e liberte pessoas que estão nos ouvindo pelas rádios, pelos aplicativos, nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube. Meu Deus, agora é a hora do Espírito. Agora é a hora do Espírito falar. Porque são palavras muito difíceis de entender, como o apóstolo Pedro disse. Meu Deus, mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer os teus filhos compreenderem isto e serem pessoas libertas. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos de Jesus digam todos amém, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Glórias a Deus. Obrigado, irmãos. A lei dos dízimos deixou de existir. Se você quiser repetir comigo aqui isso que eu vou dizer agora, você repita. Se você não quiser, não precisa. Digam todos: eu sou livre. Diga: eu não sou escravo. Então você já se apoderou que você não é escravo. A pergunta é essa: na atualidade, a maioria das instituições religiosas defendem obrigatoriedade da entrega dos dízimos. Em defesa dos seus argumentos, essas instituições citam as seguintes passagens bíblicas para eles pedirem dízimo. Gênesis 14, versículo 20, nós vamos só ler correndo, tá? Só para você perceber as passagens que eles pedem dízimo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Gênesis 28, 20 ao 22. Gênesis 28, 20 ao 22. Fez também Jacó, esse aqui é o neto de Abraão. Abraão
Isaac e Jacó. Jacó, filho de Isaac. Então diz, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Terceira passagem, Malaquias 3, 8 a 11. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quarta passagem, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, na atualidade, vou repetir, a maioria das instituições religiosas defendem a obrigatoriedade da entrega dos dízimos em defesa dos seus argumentos. Essas instituições citam essas passagens que eu acabei de mostrar. E eles citam também a de Hebreus, capítulo 7, do versículo 4 ao 6. Eles também citam essa passagem. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio e têm mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, que tinha as promessas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 passagens bíblicas que são usadas pelas igrejas. 99% das igrejas usam essas 5 passagens bíblicas para cobrar dízimos. A partir da morte de Cristo, os cristãos não são mais obrigados a entregar o dízimo. É um equívoco dos mais lamentável na forma como muitos líderes religiosos desvirtuam e interpretam mal os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Infelizmente, os estudos, pregações sobre os dízimos, realizados hoje pela maioria das instituições religiosas, têm apenas um objetivo: mostrar aos membros a necessidade imperativa de depositar nos cofres da igreja 10% de suas rendas. Para isto, enfatizam repetidamente a ordem contida, principalmente no livro de Malaquias 3:10. Então, você leu aí, onde está, talvez você ainda não entenda isto, por isso que eu estou te dizendo que você é livre. Jesus já te libertou. Você é livre de mentira, você é livre de droga, você é livre de cachaça, você é livre de sexo ilícito, você é livre dos homens também, da religião, você também é livre. Então,
Os líderes, ao continuarem a defender a lei do dízimo, nos dias atuais, estas instituições religiosas passam a desrespeitar inescrupulosamente as regras básicas daquela extinta lei que foi instituída por Deus logo após a libertação do povo de Israel do domínio dos egípcios. Então começa a lei, Deus liberta o povo do Egito, e a lei que você leu comigo em Gênesis 14, Abraão dando, depois vê Jacó fazendo a mesma coisa, pelo menos oferecendo, dizendo que ia fazer. Você vê Jacó falando que ia fazer, você não vê Jacó fazendo, né? Uma coisa é ele falar que vai fazer, outra coisa você vê Jacó dando a parte que ele falou. A lei requerida que a tribo de Levi fosse sustentada com os dízimos, os quais eram em forma de alimentos entregues pelas demais tribos de Israel, como recompensa pelos seus trabalhos no santuário. A esse respeito, Deus declarou o seguinte, põe ali, irmã, por favor, Números 18, 21 ao 24. Números 18, 21 ao 24. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo a este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, já lemos bastante sobre isso, que o povo de Israel, ele era dividido em tribos, chamava-se as 12 tribos de Israel, por isso que foi instituído 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 tribos. Então estas 12 tribos, quando Deus distribuiu os bens, falou, 11 tribos vão ter terra para plantar, para poder colher. Uma dessas 11 tribos ficará responsável pelos cuidados da tenda da congregação, e todas essas 11 tribos dariam o dízimo da colheita a essa uma tribo. A outra questão é que, de acordo com a lei, os sacerdotes tinham direito de receber dos levitas o dízimo dos dízimos, que era entregue pelo povo das demais tribos de Israel. Você vai encontrar isso em Êxodo 40, versículo 12 ao 15. Êxodo 40, versículo 12 ao 15. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Isso era o rito antes do sumo sacerdote entrar no Santo do Santo. Farás também chegar a Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água, e vestirá Arão das vestes sagradas, era uma roupa, e os ungirá e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também fará chegar os seus filhos e lhes vestirá as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdote perpétuo durante as suas gerações. Então, ele foi dado a essa turma esta função de sacerdote. Em Número 18, 25 ou 28, diz assim: disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhe dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel,
que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, dízimo dos dízimos. Essa oferta do dízimo dos dízimos, eles ofereciam a cada 3 anos. A cada 3 anos, o sacerdote oferecia os dízimos dos dízimos ao Senhor. Atribui-se-vos a vossa oferta como se fosse, olha como é que era a oferta, como se fosse cereal da eira, da plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Acabou. Isto. Então, eu estou mostrando para que foi instituído o dízimo. Esta lei está sendo totalmente desrespeitada, esta lei aqui. Pois, os atuais sacerdotes, você sabe que a Igreja Católica chama os seus padres de sacerdotes. E os pastores, os bispos, os apóstolos, as missionárias, as pastoras, essa turma toda, os evangelistas, eles se beneficiam dos dízimos e não são descendentes diretos da tribo de Levi e muito menos descendentes da família de Arão. Como é que eles se beneficiam do dízimo? Que eles não têm nada a ver com a tribo de Levi e nem são descendentes de Arão. Porque para serem sacerdotes tinha que ter a linhagem de Arão. Os líderes religiosos que insistem em aplicar aquela lei que está extinta, cometem outros equívocos. O termo dízimo faz referência a alimentos e não a dinheiro. Apesar de ter havido circulação de dinheiro na época, jamais ela foi utilizada para pagamento do dízimo. Todas as passagens bíblicas que tratam sobre este assunto descrevem o dízimo como sendo parte de produto da terra, da semente do campo, dos frutos das árvores, do gado, do rebanho. Os textos abaixo não deixam dúvida a respeito disso. Nós vamos ler aqui os textos. Levítico 27, 30 ao 32. Eu estou te dando um estudo, se você quiser aprender, aprende. Se você não quiser aprender, deixa para lá e continua sendo enganado. Você que está aqui pela rádio. Levítico 27, 30 e 32. Também todas as dízimas da terra, tanto a dos cereais, olha, comida, do campo, como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado e do rebanho. De tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Isso. Então, você viu comigo aí, todos os dízimos da terra, quer os cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são santos, são ao Senhor. Quando todos os dízimos do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, esse é o dízimo, será santo ao Senhor. Certamente, darás o dízimo de todos os produtos da tua semente. Isso você vai encontrar em Deuteronômio 14, 22, 23, 28 e 29. Vamos ler alguns versículos. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. Eu estou mostrando a você que o dízimo era mantimento. Essa primeira ênfase, eu estou mostrando à igreja, ao mundo, né, que os dízimos nunca foi dinheiro, era comida. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. Versículo 23, né? Depois 28. Perante o Senhor teu Deus, lugar que escolhe para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereais, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Versículo 28. A fim de
cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherá na tua cidade. Então virão os levitas, pois não tem parte nem herança contigo o estrangeiro. Os órfãos, viúvas que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe com todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então ele está mostrando ali que os dízimos era comida. Isso que eu estou mostrando à igreja nesse primeiro ato, que dízimo é comida. Veja mais aí, Números 18, 27 a 28. Atribui-se-vos a vossa oferta como se fosse cereal da eira da plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta, todos os vossos dízimos que recebestes dos filhos de Israel, deles a oferta do Senhor e Arão. Então, eu estou mostrando estas passagens bíblicas, mostrando que dízimo era comida. O plano de Deus era que os produtos agropecuários atendessem aos anseios espirituais da nação de Israel e servissem para uma melhor justiça social. Os dízimos desses produtos eram levados de ano em ano perante Deus no lugar que ele escolhera para ali habitar o seu nome, que nós lemos em Deuteronômio 14, 23. Esse lugar evidentemente era o santuário central, e mais tarde o templo. Era permitido que os dízimos fossem comidos pelo próprio dizimista e pelos membros da sua casa, pelos levitas. No entanto, cada terceiro ano o dízimo era deixado para os levitas e os estrangeiros, os órfãos, viúvas. Então, você vê a utilidade do dízimo para que era? Em algum tempo era para comer os estrangeiros, a viúva, os órfãos, e numa outra parte era só para os sacerdotes. Mas nunca foi dinheiro. Em Gênesis 14, 20, diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhes deu o dízimo de tudo. O dízimo de Abraão não pode ser utilizado como modelo para os dias atuais pelas seguintes razões. A palavra de Deus não diz que os dízimos entregues por Abraão a Melquisedeque tenha sido obrigatório. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele deu por espontânea vontade. Segundo, o dízimo de Abraão foi somente dos despojos da guerra. Se você vai encontrar isto em Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado da onde? Dos melhores despojos. Então, os despojos não era o patrimônio de Abraão. Os dízimos de Abraão a Melquisedeque aconteceu apenas uma vez, portanto, não era sistemático. Quarto, o dízimo de Abraão não proveio, o dízimo que Abraão deu ao Melquisedeque não proveio dos seus ganhos financeiros, nem do seu patrimônio pessoal. Ele deu dízimo de quê? Que ele tomou dos outros. Então não foi, Abraão recebeu R$1.320 e tirou R$132 de dízimo. Não. Primeiro que não foi dinheiro, né? Sem dúvida, fez Jacó. Bota ali, irmã, Gênesis 28, 20 ao 22. Tem um pouquinho de paciência, que essa mensagem é importante. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, até o 22, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus,
E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Fez também Jacó um voto dizendo, esse versículo que acabamos de ler. Sem dúvida alguma, a história de Jacó é espetacular. No entanto, na questão do dízimo, as conclusões são nada animadoras. Primeiro, ao fazer um voto a Deus, Jacó estava provando de que ele não era dizimista. Jacó nunca foi dizimista. Jacó começou a negociar com Deus. Você vai ver a negociata aqui. Ao ser criado no rigor da religião patriarcal, do seu avô, de seu pai, será que Jacó não aprendeu do seu avô e de seu pai esta prática? Caso ele realmente existiu, né? Voto propôs algo novo na busca de uma melhor experiência espiritual. Como pode alguém fazer um voto de algo que já faz parte da sua rotina? Ou seja, se ele fizesse dízimo, para que ele ia fazer voto de dizimar? Quer dizer que ele não tinha a prática de dar dízimo, Jacó. Então, segundo, os dízimos de Jacó era condicional. Primeiro, a bênção, depois o dízimo. Importante observar que o ônus da prova estava com Deus. Se Deus não abençoasse, ele não daria o dízimo. Então ele fala assim, se o senhor fizer isso, olha o que ele falou aqui, ó. Há um terceiro aspecto interessante neste relato. Jacó propõe a Deus 5 condições agregadas para ele poder dar o dízimo. Primeiro, se Deus for comigo. Segundo, se me guardar nesta viagem que faço. Terceiro, me dê pão para comer. Quarto, me vestir, vestidos para me vestir. Quinto, eu em paz torno a casa de meu pai. Então ele colocou 5 questões para que ele fosse dizimista. Então você vê que o dízimo não era um costume dele. Ele falou, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der de comer, se o Senhor me vestir, se o Senhor fizer eu voltar para a casa do meu pai em paz, aí que eu vou dar. As 5 condições estavam unidas pela preposição, lá em Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20. E fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me dê pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha, esse Deus que ele está falando, ele nem o considerava como Deus dele. Ele falou, se o Senhor fizer isto comigo, olha lá, então o Senhor será o meu Deus. Então, até então, ele nem conhecia Deus, ele nem tinha experiência com Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto concederes, certamente eu te darei o dízimo. Mas, diante dessas 5 condições, as 5 condições estão unidas, já lemos do versículo. Se Jacó deu o dízimo, não sabemos, pois não há registro bíblico sobre isto. Apenas sabemos que todas as condições foram atendidas por Deus ao longo de 20 anos. Então, ou seja, Deus foi com Jacó, Deus guardou ele na viagem, Deus deu a ele pão para comer, roupa para vestir e trouxe ele de volta para a casa do seu pai. Ano seguinte, culminante no seu retorno. Veja, coloca ali, irmã, Gênesis 31, 38, para você ver como é que Jacó voltou para casa. Gênesis, Deus foi com ele. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. 33. Capítulo 18. Capítulo 33, verso 18. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó. Leia. Quer dizer que Deus foi? Chegou como?
A cidade, então, aqui é a prova que Deus cumpriu tudo que Jacó falou. Se o Senhor fizer isso, aí eu vou te dar. Mas a Bíblia não relata que se Jacó deu. Jacó só prometeu. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que mostra que ele deu. Só diz que ele falou que ia dar. Ele não deu. Então, Malaquias 3, 8 e 11. Eu vou ler aqui. Pode um homem enganar a Deus? Pois, vós me enganais e dizeis, em que te enganamos? Em relação aos dízimos e à contribuição. Vós estáis sob a maldição, continueis a me enganar. Eu estou lendo em outra versão, tá? Vós todo o povo, trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua o fruto dos vossos campos, para que a vinha não fique estéril no campo, disse o Senhor dos Exércitos. Isso acabou ali, Malaquias 3, do 8 a 11. No livro de Malaquias, a lei do dízimo fazia parte do sistema sacerdotal levítico, o qual foi extinto com a morte e a ressurreição de Cristo. Neste texto, a palavra original, isso aqui é muito importante, no hebraico, terep, ele está falando sobre, quando Deus fala assim, eu vou derramar sobre vocês bênção, vou abrir as comportas do céu, vou derramar, está lá em Malaquias, que ele diz, eu vou abrir as comportas do céu, essa palavra terep, que corretamente é traduzida na Bíblia de a Nova Jerusalém, a tradução, né? Outras versões traduzidas como comida ou mantimento. O dízimo era sempre entregue em forma de cereais, grãos, frutos, animais, jamais em dinheiro. Nós já lemos algumas coisas, não vamos repetir. O texto sob análise revela que Deus prometeu abrir a janela do céu, ou, segundo as versões, abrir a janela do céu. É interessante esclarecer que a expressão hebraica para abrir a janela do céu, ou seja, abrir as comportas do céu, é exatamente a mesma encontrada em Gênesis 7:11. Põe ali, isso aqui é muito interessante. Gênesis 7:11 e 12. Isso aqui foi no tempo de Noé. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperá-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abrirá. Ou seja, essa palavra, abrir as comportas, que é citado, eu vou abrir as janelas, é a mesma palavra que está aqui. No original, abrir as comportas, o que Deus fez ali? O que caiu do céu? O que caiu do céu? Água. Então, quando ele disse lá em Malaquias que ele vai abrir as janelas do céu, ele está falando, eu vou abrir as comportas. O que o povo fazia, as 11 tribos? Jogava semente, e eles precisavam de quê para cair do céu? Então, quando ele diz, vou abrir as comportas, essa mesma palavra ali, que está aqui, é a mesma palavra que Deus disse, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar. Eu vou derramar a porção certa para que a semente seja regada e o fruto nasça e vocês colham. Tem que estudar a Bíblia, irmão. É cansativo, mas é menos cansativo do que um seriado de 30 capítulos. É menos cansativo do que uma novela que se repete e vale a pena ver de novo. É menos cansativo do que ficar no muro olhando a vida dos outros. É menos cansativo do que ir para a praia, do que ir pescar. É menos cansativo de ficar passeando na pracinha. É menos cansativo estudar a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia, você está sendo libertado pelo autor da palavra. O Cristo ressuscitado está te libertando na mente. Quando as comportas do céu se abriram na época de Noé, houve muita chuva. As bênçãos para os dizimistas fiéis, descrita no livro de Malaquias, não era carros,
Os pregadores dizem assim: Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção. Então eu vou dar o dízimo, eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu vou ter isto. Essa é a promessa. Quem sabe disso? Mas abrir a janela do céu não é ter carro, não é ter, né? Ele vai mandar a chuva. Ele ia mandar a chuva para cá, para regar a semente, a quantidade exata para não encharcar muito o solo e a semente ficar podre. Você sabe que muita água em cima da semente, a semente apodrece. Então ela tem que ter a quantidade exata de água para que ela possa germinar. Então Deus sabe a quantidade e falou: eu vou derramar. Quando ele quis encher a terra no tempo de Noé, ele falou: eu vou derramar. E o que ele fez? Muita água. Quando ele quis derramar a água sobre a semente do povo, ele falou: eu tenho que derramar uma quantidade exata. Então, as bênçãos para o dizimista fiel, descritas no livro de Malaquias, não são carro, não são casa, não são propriedades, mas sim chuva na medida certa, que molhava a terra e fazia germinar as sementes, para que se produzisse uma grande colheita. Então, além de prometer chuva na medida certa sobre as plantações, Deus prometeu proteger os frutos do campo do ataque dos temidos insetos devoradores. Ele falou assim: e por vossa causa repreenderei quem? Os devoradores. Então ele falou: eu vou mandar chuva, a quantidade para molhar, regar a terra. Deus estava prometendo que se os israelitas trouxessem a 10ª parte dos cereais, dos frutos das árvores, dos seus animais, ele não permitiria que viesse pragas de gafanhoto sobre as suas plantações. O que os pastores fazem com a igreja hoje? Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai entrar. Se você não der o dízimo, você vai perder o emprego. Se você não der o dízimo, nunca mais você vai ter um negócio próprio. Se não der o dízimo, você vai ficar doente. Se não der o dízimo, então as pessoas vivem debaixo dessa pressão. Fazendo uma leitura atenta do texto de Malaquias, observa-se que a extinta lei do dízimo estava intimamente relacionada aos produtos agropecuários. A 10ª parte desses produtos eram depositadas nas câmaras especiais preparadas no templo, na época do rei Neemias. Você confere lá, irmã, Neemias 12:44. Neemias 12:44. Vê se vocês não faziam armazéns, né, chama de câmara. São estes os sacerdotes, aqui, 12:44. Ainda no mesmo dia se nomeará homens para as câmeras do tesouro, das ofertas das primícias dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para quem? Levitas. Pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Então, o tempo de Neemias era um copeiro que levantou os muros de Jerusalém que tinham sido queimados. Mais tarde, com a casa do tesouro, segundo algumas versões bíblicas, se você for lá em Malaquias 3:10, eu estou correndo um pouquinho, mas está dando para você entender. Trazei todos os dízimos à casa, então chamava aquele lugar a casa do tesouro. Então diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por exemplo, em Mateus 23:23, o que diz? Ai de vós, escribas, Jesus criticando, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, comida. Deixa aqui, irmã. Comida. Endro, comida. Cominho, comida. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então ele está falando, vocês estão dando dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Quem é que ele estava falando? Com os, para trás, irmã, escribas, que eram judeus. Diga, judeus.
A nova aliança teve início, escute isso, irmão, a nova aliança teve início com a morte e a ressurreição de Cristo, com a renovação, com a revogação do primeiro pacto, que dependia da morte de animais. Você sabe que o primeiro pacto era debaixo do sacrifício de sangue de animais. Estabeleceu o segundo pacto, que dependia da morte de Cristo. E Cristo morreu, irmãos, e ressuscitou. Em Hebreus 10, 15 e 17, o que diz? Hebreus 10, 15. Perdão, irmão, Hebreus 9, 15. 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador de quê? A nova aliança. Então Jesus é o mediador da nova aliança. Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto tiver o testador. Então, se Jesus morreu, o Novo Testamento foi aberto para o seu povo. Então, irmãos, bota ali, irmã, Hebreus 10, 9, Hebreus capítulo 10, versículo 9, versículo 10, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o quê? O que é o primeiro? Novo Testamento, o Antigo Testamento, para que estabeleça o segundo. As normas associadas ao sacrifício de animais, as atividades gerais no santuário apontavam para o maior e perfeito sacrifício. Tudo que era no Antigo Testamento estava apontando para Cristo. Vai acontecer isso lá na frente, mas é através de Cristo, que se concretizaria no Calvário. Todas as palavras de Jesus encontradas nos 4 evangelhos, ou 4 livros históricos, proferidas antes da sua morte, foram ditas durante a vigência do sistema sacerdotal e levítico, ou seja, Jesus veio no cumprimento da lei. Algumas coisas ele falou debaixo da lei, porque ele estava debaixo da lei, cumprindo a lei. E todas as vezes que ele fala de dar o dízimo, ele não está dando ordem, está criticando, fazendo uma crítica àqueles que davam o dízimo e se gloriavam por dar dízimo, né? Período em que entrega o dízimo ainda era obrigatório, conforme determina a lei. Há poucas referências sobre dízimo durante o desempenho do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma delas mencionada que Jesus deu o dízimo. Você já viu Jesus dando o dízimo? Não vê. Você vê os apóstolos dando dízimo? Você vê o livro de Atos falando de dízimo? Nós estudamos domingo passado, não fala. Como Jesus não exercia a atividade agropecuária, ele estava isento de dizimar. Porque quem é que dava dízimo? Quem plantava e quem tinha colheita para as pessoas poderem comer, que era o dízimo que era para sustentar os sacerdotes e os levitas. Os únicos textos encontrados são, nós acabamos de ler Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, põe lá. Ai de vós, escribas, porque dais o dízimo da hortelã, dais o dízimo da hortelã, do arruda, de todas as hortaliças e desprezada a justiça, o amor. Então, essas são as passagens, né, que Jesus cita só apenas para criticar essa turma. E todas essas citações, o Senhor Jesus colocou a questão do dízimo numa situação secundária. Ao proferir estas palavras, ele tinha como principal objetivo repreender os fariseus por serem orgulhosos, por terem omitido o que era mais importante da lei, que era a prática da justiça, que eles eram justos, que era a prática da misericórdia, que era a fé. É o que faz a igreja de hoje. Oh, meu dízimo é sagrado, meu dízimo é sagrado, meu dízimo é sagrado. Mas é uma pessoa toda nervosinha, sem domínio próprio, sem misericórdia, sem nada. Meu dízimo em primeiro lugar, meu dízimo em primeiro lugar, senão o devorador vem na minha casa. Que devorador? Você tem a bênção de Deus. Você não tem devorador na tua casa. O devorador do século 21 se chama bispos, apóstolos, profetas, apostolitas, missionários, sabe, obreiros. Esses que são os bispos, são os devoradores do século 21.
As demais denominações religiosas que defendem a validade dos dízimos com base no que está escrito em Mateus 23, já lemos em Lucas 11:42, certamente não aceitariam hoje o dízimo da hortelã. Quer dar o dízimo? O pastor quer cobrar dízimo? Então você vai no mercado ou planta alguma coisa, planta tomate e pega lá um pouco de tomate da tua plantação e leva para o pastor. Porque se ele quer receber dízimo, ele tem que primeiro que ele não tem autoridade de receber, tem que ser da origem de Arão e da tribo de Levi. Nenhum desses do Brasil tem esta origem. Então eles estão roubando a nação, eles estão saqueando o povo de Deus. Eles saqueiam tanto, irmãos, e quando eles não conseguem saquear o povo, olha como é que eles reagem, irmão. Deixa eu mostrar aqui a você aqui. Como é que eles reagem? Quando eles querem saquear o povo, eles não conseguem. Olha aqui, irmão. Toda vez que o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista, não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Só porque a pessoa não dá o dízimo, fala que o cara não tem valor nenhum. Vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, você é desonesto. Você é mau caráter. Vocês. Você não é honesto. Vocês. Porém, isso são o que esses... Tá vendo? Como é que ele trata o povo? E você sabe o que esse povo faz? Joelha nos pés desses homens. Desculpe a expressão, não parece nem ovelha, parece jumentos. Eu não fui chamado para gastar a minha vida com jumentos. Eu fui chamado para gastar a minha vida com as ovelhas de Jesus. Dar a elas o entendimento, o conhecimento, para que elas possam ser pessoas livres. Isto aqui, nós tínhamos aqui mais páginas para falar, mas eu acho que o que já foi dito até agora, eu acho que é suficiente para você ser livre ou ser escravo. Pastor, já que eu não tenho que dar dízimo nenhum, que o dízimo é uma lei que caducou, então agora eu não vou fazer nada. Isso, não faça nada. Se você não tem nenhuma gratidão pelas verdades de Deus que chegam até você, não faça nada. Não faça nada. Tem gente que é tão escrava de homens por causa do medo. Você sabe o que escraviza uma pessoa? É o medo. O medo, ele é o verdugo dos seres humanos. Se você vê pessoas traumatizadas, você vai por detrás, tem lá o medo. O medo escraviza. Eu não vou, não posso fazer, senão minha mulher vai fazer isso. Não posso fazer, porque o meu marido vai fazer. O medo. Eu não posso deixar de orar meia-noite, porque Deus. O medo. Irmãos, quem tem Jesus está livre disso. Você não pode servir a Deus com medo. O verdadeiro amor, quem tem Ele dentro do seu coração, nós despojamos o medo. Então eu não posso chegar aqui e usar Malaquias, e usar o gafanhoto, quem dá o dia. Irmãos, a maioria das pessoas, com todo o respeito, amado, que vive numa pindaíba, a maioria delas são dizimistas. A maioria delas. Se você não aprender a semear corretamente, Deus não vai enviar chuva da quantidade certa que você precisa. E para você aprender a semear corretamente, nós precisamos ouvir a palavra. Isto aqui é um absurdo. Se um irmão falou comigo, não sei se ele falou com a irmã dele ou com o irmão, ou um parente dele, falou, mandei esta mensagem para o meu parente, ele falou, quem deu autoridade para esse pastor mexer na Bíblia?
dizendo que eu estou alterando a Bíblia. O que eu te mostrei aqui? São as verdades. Eu não estou mudando nada, irmão. Eu estou promovendo para a igreja, que a igreja conheça a verdade. Depois de você conhecer a verdade, você vai fazer o que você quiser com ela. Não adulterarás, você sabe. Se adulteras, é problema seu. Não roubarás, você rouba, é problema seu, não é meu. Que grosseria, pastor. Não é assim que diz a Bíblia. O que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. É o que Deus está falando. Então a minha parte aqui é vir aqui expor as verdades para você que está aqui, para você que está pela rádio, para você que está pelo aplicativo. Eu quero dar o meu dízimo, eu quero entregar o dízimo para gente que não tem nem autorização para receber. Porque em Hebreus 7:5, veja aí. Ora, olha para cá, irmãos. Ora, os que, dentre quem? Os filhos de quem? Recebem o sacerdócio e tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, quem? O quê? Quem é que tem esse mandamento? Quem é? Os filhos? Nenhum pastor do Brasil tem essa autorização. Nenhum pastor do Brasil. Você vê como é que eles tratam o povo? Eu não reconheço nenhum membro. Esse pastor aqui é líder de várias igrejas, esse primeiro. Eu não reconheço nenhum homem, nenhuma mulher, se não tem o nome no livro dos dizimistas. Não quero saber, pode ser quem for, não é nada. Eu escutei tá na internet o Pisa Manso lá, o Fala Manso Mineirinho lá, falando: quem não dá dízimo não é salvo. É o Soares, está lá na internet. E está lá o Silas Malafaia. Você tem que dar o dízimo do teu aluguel. Você que paga aluguel, você tem que dar o dízimo do teu aluguel. Esses homens não têm autorização. Pastor, mas ele é muito influente. Irmão, não quero saber. Paulo falou assim: eles foram influentes. Eu não quero saber de nada que eles são influentes. Eu quero a verdade do Evangelho. Eu quero a palavra da verdade. Eu não sou guiado por homens que iludem 1 milhão de pessoas. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, que não ilude ninguém, mas convencerá as suas ovelhas. Ele vai convencer as ovelhas. Então, irmãos, não fica com medo dessa mensagem, não. Tenha coragem. Algumas pessoas já estão tendo coragem de chegar e passar para frente. Passa para frente. Se você não quer a mensagem com as partes todas, né? Porque a mensagem que eu mando vai com o começo do culto até o fim. Você fala, pega no YouTube, se você não sabe, fala: pastor, me passa para mim. Eu vou passar para você do YouTube só a mensagem, que meu irmão corta, deixa só a mensagem, para você poder enviar para as pessoas, para libertar essas pessoas das mãos desses homens aqui. Você é ladrão. Como pode um pastor subir e dizer: quem não dá o dízimo é mau caráter, é ladrão, é não sei o que, Você não, esse áudio aqui, ele diz: você não pode ficar sentado nessa cadeira, você não pode ficar aqui em pé, você não pode ficar no quintal, você não pode ficar no terreno. Quem ouviu essa passagem? Ele falou isso, irmão. Ele estava praticamente expulsando as pessoas da igreja dele. Só que Deus fez o contrário. Quem saiu de lá foi ele. Deus, ele honra, mas também ele abate. E ele foi sentar no trono de Deus. Ninguém pode maltratar as ovelhas de Deus. Eu estou aqui te falando a verdade. Agora, faça o que você quiser. Porque a minha função aqui vai ser te repetir isso aqui. Pastor, como que eu vou fazer na nova aliança? 2 de Coríntios 9, 6, 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama
quem dá com alegria. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aí está falando de ofertas, de dinheiro, para ajudar a pagar aluguel, para ajudar a pagar luz, para ajudar a pagar telefone, para ajudar a pagar internet, para ajudar pessoas, famílias que a gente ajuda. Então, irmãos e irmãs queridas, não deixe os homens enganar vocês. Vocês têm a verdade. A verdade está aqui. Dízimo, hortelã, endro, cominho, arroz, banana. Vá no mercado e pega o dinheiro, você ganha 1.320. Se você frequenta alguma igreja, né? Alguma igreja que cobra dízimo, você que está me ouvindo pela rádio, você vai no mercado. Você vai no mercado e faça o seguinte: compra a 10ª parte do teu salário que você vai tirar para a igreja, vai no mercado e compra de comida. Todos os ministérios que estão me ouvindo, você que é membro de uma igreja, se você recebe 10 mil, dá 1.000, vai no mercado e compra R$1.000 de comida. E se teu pastor reclamar, você manda ele ler a Bíblia. Porque ele está te enganando, ele está te iludindo, ele está te passando a perna. Entendeu? Vai lá no mercado, você que ganha R$100.000, pega R$10.000, compra tudo de comida. E leva no mercado, leva lá na igreja dele, deposita lá, para uma Kombi lá e deixa lá. Você sabe o que ele vai fazer com você? Vai falar igual meu neto fala: tá maluco, vô? Tá maluco, vô? Ele vai falar. Vai falar que o povo tá maluco. Mas não estarão malucos se fizerem isso, porque o dízimo era o quê? Comida. Então se você não, você já sabe a verdade. Essas igrejas aí que enganam o povo, né? Tem muita gente agora nos ouvindo que vai largar isto, ou vai continuar, porque a escravidão está aqui. Uma vez o irmão Elias Gonzalez, lá do Rio Grande do Sul, ele criava eu já contei aqui, uma a galinha da Angola, desde pequenininha, presa pelo pé, numa árvore, 2 metros de barbante, e ela só rodava ali, a galinha. Passaram-se tempo, ela só sabia andar ali, e ele falou: vou soltar ela. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ela não saiu dali. Por quê? A mente dela já estava escravizada. Tomara que a tua não esteja assim. Tomara que o tempo que você está aqui já tenha limpado a tua mente do sistema de 10, 20, 30 anos que você viveu. Eu sei que tem gente ainda, a mente ainda está lá rodando igual a galinha da Angola, presa pelo pé e solta. Jesus já te libertou da droga, Jesus já te libertou da mentira, Jesus já te libertou. Por que você fica rodando nisso? Por que quer voltar para isto? Por que quer experimentar isto? Uma mente curada, irmãos, se você tiver a mente curada, você vai falir todas as farmácias. Vou lhe dizer, se você tiver a mente curada, não sei se você já reparou, cada esquina abriu uma farmácia agora. Quem já viu isso? Porque a mente está doente. Se você tem a mente curada, você vai falir as farmácias. Você vai falir. Eu vou à farmácia, não vai falir porque eu vou à farmácia para comprar vitaminas, só vitamina C, ferro, as coisas que eu ponho para o meu corpo. Remédio, tem lá uma cartela de dipirona que vai fazer aniversário lá. Fica olhando para mim e ela fica assim: vai! Porque se eu me viciar com isto aqui, toda coisinha que der aqui eu vou lá. Você sabe que a química que faz isso, né? Eles põem lá um produto lá para viciar a tua mente. Mas você tem a mente de Cristo. A palavra de Cristo está na tua mente. Você é ovelha de Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus, porque assim disse o Senhor.